Movida pela inveja e por uma raiva cega, Luana Nogueira, com um sorriso de escárnio no rosto, atirou uma chaleira de água fervente contra a barriga da esposa grávida, no meio de um luxuoso evento de gala em São Paulo. O grito de dor da mulher silenciou a alta sociedade brasileira, enquanto o marido assistia, frio e calado. Ninguém sabia que aquela mulher, Valentina, não era apenas a esposa, mas a herdeira oculta de um dos maiores impérios do país. Aquela água fervente não só queimaria sua pele, mas também daria início a uma vingança que iria abalar toda uma nação. A história é mais profunda do que parece, pois quando ela se reerguer, cada mentira que a feriu será consumida pelo fogo da sua verdade. Fique até o fim, comente abaixo o que você faria no lugar dela e ajude essa história a chegar a quem precisa ouvir que a força nasce após a queda. Inscreva-se no canal e vamos conversar sobre essa jornada de recomeço. O salão de festas brilhava com uma luz dourada e o suave murmúrio do luxo. Os lustres de cristal pendiam do teto, derramando um fogo límpido. Dezenas de câmeras piscavam enquanto as famílias mais poderosas de São Paulo erguiam suas taças no grande baile de caridade da Fundação Azul. Era uma noite de dinheiro, vaidade e perfeição. E a perfeição estava prestes a pegar fogo. No centro do salão, Valentina Albuquerque, grávida de 6 meses e resplandecente em um vestido de seda, sorria calmamente para a imprensa. Cada um de seus gestos era sereno, elegante e quase frágil. Ao seu lado estava o marido, Juliano Menezes, um dos empresários mais famosos da cidade. Ele parecia um homem que possuía o mundo. Aos olhos dos convidados, eles eram o casal perfeito, a imagem do amor e da riqueza. Mas por trás daquele sorriso, o coração de Valentina batia com um medo silencioso. Ela sentia o olhar de Luana sobre ela a noite toda, um olhar afiado, vigilante e ardente. Luana Nogueira, assistente pessoal de Juliano, estava na borda do salão, com uma bandeja de prata nas mãos. Seus lábios estavam pintados de vermelho intenso. Seus olhos transbordavam fúria e humilhação. Ela havia se vestido para chocar, com um vestido carmesim que se agarrava ao seu corpo como fogo. Todos pensavam que ela estava servindo chá aos convidados. Ninguém sabia que a chaleira que ela segurava havia acabado de sair do fogo, ainda fervendo a 100 graus. Ninguém, exceto ela. Valentina se virou ao ouvir o som dos saltos de Luana se aproximando. A multidão se afastou ligeiramente. As conversas cessaram. Alguns repórteres levantaram suas câmeras, curiosos com a cena que se formava diante deles. O maxilar de Juliano se contraiu, mas ele não se moveu. Luana parou a poucos passos, com a bandeja tremendo levemente em suas mãos, embora seu rosto exibisse apenas desprezo. Luana disse com a voz contida, mas trêmula: "Este é exatamente o seu lugar. Você levou tudo. O dinheiro, o sobrenome, o bebê. Mas você não vai conseguir tirar ele de mim." Valentina tentou recuar, mas seu salto enroscou-se na bainha do vestido. Por um segundo, ela olhou para Juliano, suplicando em silêncio para que ele parasse aquilo. Mas os olhos dele estavam frios. Ele não se moveu. Aquele silêncio foi a faísca final que Luana precisava para perder o controle. Em um movimento violento, Luana levantou a chaleira. Sua mão tremeu e o vapor quente se enrolou em torno de seu pulso. O som da água fervente encheu o ar. Então ela gritou com a voz dilacerada: "Vamos ver se sua pele é tão perfeita quanto sua vida." As palavras cortaram a música. Dezenas de convidados se viraram. As câmeras apontaram. E antes que alguém pudesse reagir, Luana atirou a água fervente contra o peito
e o braço de Valentina. O som foi horrível. Um silvo, um grito e depois um silêncio que esmagou todo o ruído. A água atingiu sua pele como fogo líquido. As costas de Valentina se curvaram enquanto ela gritava com uma voz lancinante. O cetim do vestido derreteu-se em seu corpo. O vapor branco subiu em nuvens espessas sob os lustres de cristal. O cheiro de tecido e carne queimada encheu o salão. A chaleira de prata caiu no chão de mármore, girando enquanto as gotas ferventes se espalhavam por toda parte. Valentina cambaleou, levando as mãos à barriga, ofegando de dor. Seu rosto se contorceu em agonia. Os repórteres deixaram cair suas câmeras, mas os flashes não pararam. Alguns, paralisados, continuaram a filmar sem pensar. A imagem do ataque foi capturada de uma dezena de ângulos. O rosto de Luana, deformado pelo ciúme, Valentina caindo, e Juliano observando sem se mover. Um garçom gritou por uma ambulância. O pânico irrompeu. As taças de cristal se quebraram sob os passos apressados. Alguém pediu água, outro pediu gelo. Os instrumentos da orquestra ficaram abandonados. Um violino gemeu com uma corda quebrada. Luana permaneceu imóvel por um instante, respirando com dificuldade. Suas mãos tremiam, mas seus lábios se curvaram em um sorriso de satisfação. Ela disse entre soluços e risadas: "Ela mereceu. Ela tirou tudo de mim." Então ela olhou para Juliano, esperando que ele a defendesse. Mas ele apenas a observou. Sua expressão era indecifrável. Valentina tentou se afastar da poça de chá que se espalhava pelo chão. Seu braço estava vermelho e inchado. A pele começava a se soltar. Ela murmurou fracamente com a voz rouca: "Juliano, me ajude." Ele não se moveu. Ele respondeu com frieza: "Pare de fingir. Você provocou isso." Um murmúrio de horror percorreu o salão. Dezenas de testemunhas permaneceram paralisadas, sem saber se a ajudavam ou olhavam para o homem que falava. Uma jornalista levantou seu telefone com as mãos trêmulas e sussurrou: "Isso está sendo transmitido ao vivo. Todos podem ver." 2 membros da equipe de segurança correram e agarraram Luana pelos braços. Ela se debatia, com o vestido vermelho manchado de chá e vergonha. Ela gritava descontroladamente: "Me soltem! Foi um acidente!" Mas ninguém acreditou nela. Todos tinham visto a verdade. O chefe dos garçons apontou para o teto e disse em voz alta: "As câmeras estão por toda parte. Nada se apaga esta noite." As sirenes foram ouvidas do lado de fora. Os paramédicos entraram no meio da multidão. Eles se ajoelharam ao lado de Valentina e falaram rapidamente: "Queimaduras de 2º grau. Precisamos resfriar a pele agora." Um deles tirou um gel estéril e pressionou-o cuidadosamente sobre as feridas. Valentina gritou. Seu corpo tremia. Sua mão não se afastava de sua barriga. Luana foi arrastada para a saída, gritando e cuspindo insultos. Ela vociferava com a voz quebrada pela loucura: "Ela me roubou! Ela roubou minha vida!" Os repórteres a seguiram, empurrando microfones em seu rosto até que as portas se fecharam. O som dos obturadores voltou a encher o silêncio. Juliano tentou seguir os médicos, mas um policial bloqueou seu caminho. O agente ordenou com firmeza: "Fique onde está. O senhor virá conosco para prestar depoimento." O rosto de Juliano se enrijeceu. Ele disse com a voz seca: "O senhor não entende. Ela é minha esposa. Tudo não passou de um mal-entendido." O salão era agora um campo de batalha de cristais quebrados e medo. Os convidados murmuravam, sem acreditar no que tinham visto. O chão de mármore brilhava com champanhe e água derramada. A luz dos lustres refletia-se na chaleira de prata caída, ainda fumegante, símbolo de um crime cruel demais para ser compreendido. O
Os paramédicos colocaram Valentina na maca. Sua respiração ficou lenta. Seus cílios tremeram e as lágrimas se misturaram com o suor em seu rosto. Ela murmurou com a voz fraca: "Por favor, salvem meu bebê." O médico apertou sua mão suavemente e respondeu: "Ele vai ficar bem, senhora. Fique conosco." As portas da ambulância se fecharam e a sirene se perdeu nas ruas de São Paulo. Atrás, o salão que antes representava a elegância era agora um lugar em ruínas, cheio de gritos de repórteres, perguntas de policiais e o medo gravado nos rostos de todos. Naquela noite, a cidade não conseguiu dormir. Todos os canais repetiam as mesmas imagens. A amante vestida de vermelho, a água fervente voando pelo ar, o grito de uma mulher grávida e um marido que permaneceu imóvel como uma estátua. Ao amanhecer, as manchetes estavam em toda parte. O CEO milionário e sua amante atacam a esposa grávida em gala de caridade. O escândalo fervente que abalou São Paulo. Pela primeira vez em sua vida, Juliano Menezes não conseguiu silenciar o barulho. As câmeras haviam capturado tudo. Cada segundo, cada grito, cada gota de água fervente que queimou seu mundo perfeito. E em algum lugar, sob a luz estéril de um hospital, Valentina abriu os olhos e sussurrou para si mesma com a voz frágil, mas viva: "Eles pensaram que poderiam me destruir, mas isto é apenas o começo." As sirenes desapareceram na distância. O salão de festas parecia um campo de guerra. O chão de mármore estava coberto de champanhe derramado e chá fervente. Uma fina camada de vapor ainda pairava no ar, pálida sob a luz fraca dos lustres de cristal. Os repórteres sussurravam ao telefone, com as mãos trêmulas e os rostos pálidos. Repetiam as mesmas palavras: "Ela está queimada. Ela está grávida. Foi ao vivo. Todos viram." Lá fora, a noite fria de São Paulo atravessava o caos. Os carros de polícia cercavam o hotel, as luzes azuis e vermelhas refletidas na fachada branca. Uma multidão já se havia reunido em frente à entrada. Os telefones eram erguidos no ar. Desconhecidos filmavam, gritando perguntas: "Ela está viva? Ele realmente a deixou assim? Onde está a amante?" O nome de Valentina Albuquerque já era tendência em todas as redes. Em poucos minutos, o incidente deixou de ser um boato e se transformou em uma fúria nacional. Dentro do salão, Juliano Menezes estava sentado em uma mesa que minutos antes exibia taças de cristal e pratos com bordas douradas. Seu smoking ainda estava impecável, mas suas mãos tremiam. Um policial o observava com um bloco de notas na mão. O agente falou com a voz firme: "Diga-nos sua relação com a vítima." Juliano respondeu em tom seco: "É minha esposa." O agente repetiu com calma: "Sua esposa? E a mulher que a atacou?" Juliano hesitou por um segundo. "Uma colega." O agente ergueu uma sobrancelha. "Uma colega que jogou água fervente na sua esposa na frente de uma centena de pessoas." O maxilar de Juliano se contraiu. "Foi um acidente. Minha esposa estava nervosa. Ela a surpreendeu." O agente fechou o bloco de notas devagar. "As câmeras decidirão isso. Luana estava em outro quarto. Seus pulsos estavam vermelhos pelas algemas de plástico. Ela ainda tremia por causa da adrenalina. O rímel escorria por suas bochechas e seu vestido vermelho estava manchado de chá e vergonha. Ela repetia repetidamente: "Não foi minha culpa. Ela me provocou. Ela sabia como me humilhar." Um jovem detetive a observava atentamente. "Você ferveu aquela água. Você a levou até a mesa. Você a olhou nos olhos e depois a atirou." Luana gritou com raiva: "Ela tirou tudo de mim. Ele disse que ela não valia nada." O detetive não respondeu. Ele desligou o gravador e murmurou: "Então, por que parece que agora ele tem medo de você?" Nesse momento, o telefone de Juliano vibrou sobre a mesa.
Ele olhou para a tela e ficou congelado. A mensagem dizia: Justiça para Valentina. 2,5 milhões de visualizações em 1 hora. A imagem mostrava a mão de Luana atirando à água, o rosto de Valentina contorcido pela dor. Cada segundo do ataque estava gravado. Cada grito, cada gesto de frieza. A internet havia transformado a cena em um símbolo. A esposa perfeita queimada pela arrogância dos poderosos. Seu advogado chegou agitado, com o casaco desabotoado. Você precisa sair sem fazer barulho, disse em voz baixa. Isso é sério, muito sério. Eu não a toquei, murmurou Juliano. Foi Luana. O advogado falou em tom sério. Não importa. Viram você não fazer nada. Isso é pior. A opinião pública o destruirá antes do julgamento. Juliano bateu com o punho na mesa. Eles vão esquecer. Eles sempre esquecem. O advogado negou lentamente. Desta vez, não. No hospital, as luzes frias zumbiam na ala de emergência. Os médicos se moviam rápido. As vozes eram tranquilas, mas tensas. Valentina jazia em uma cama branca. Sua pele estava pálida contra os lençóis. As queimaduras em seu peito e braço estavam vermelhas e cobertas com ataduras frias. Ela entrava e saía da consciência, murmurando palavras que só ela entendia. Uma enfermeira falou com calma. Ritmo cardíaco estável, batimento fetal normal. Um médico respirou aliviado. Ela teve sorte, mais alguns segundos, e teria sido diferente. Ele olhou para ela e murmurou. Quem faria algo assim? Valentina abriu os olhos lentamente. A primeira coisa que viu foi a luz branca. A segunda foi uma enfermeira ao seu lado com uma pasta na mão. Você está segura, disse a mulher suavemente. Você está no Hospital Santa Helena. Tem queimaduras de 2º grau, mas seu bebê está bem. Valentina tentou falar. Sua garganta ardia. Meu marido, ela sussurrou. Onde ele está? A enfermeira mudou de expressão. Ele está sendo interrogado pela polícia. Valentina virou a cabeça devagar. Seu olhar estava vazio. Ele não a impediu, ela murmurou. A enfermeira baixou a voz. Não, ele não a impediu. Não há. Fora do hospital. As equipes de imprensa lotavam a entrada. O vídeo já havia chegado aos canais internacionais. A CNN Brasil mostrava as imagens com a manchete. Queimada em seda. A herdeira grávida atacada pela amante do marido. O grito de Valentina se repetia continuamente. Os apresentadores falavam em tom grave. Não é apenas uma agressão. É o reflexo do poder e da crueldade na elite brasileira. Nas primeiras horas da madrugada, Juliano foi escoltado por uma porta lateral do hotel. Os flashes o cegavam. Os jornalistas gritavam perguntas. O senhor sabia o que ela planejava? Por que não ajudou sua esposa? É verdade que ela é a herdeira do Grupo Albuquerque? O nome o fez estremecer. Poucos sabiam quem Valentina realmente era. Agora, esse segredo estava perdido. Ao amanhecer, a cidade se virou contra ele. Os funcionários de sua empresa encheram as redes com mensagens contra ele. Eles o acusavam de arrogância e de seu relacionamento com Luana. Os investidores ficaram alarmados. As ações começaram a cair antes da abertura do mercado. Seu império desmoronava antes do amanhecer. No hospital, Valentina se sentou pela primeira vez. Seu corpo tremia de dor. Um detetive entrou em silêncio. Senhora Albuquerque, ele disse com respeito. Precisamos de sua declaração quando a senhora estiver pronta. Ela assentiu fracamente. Já a tem. Está em todos os telefones do país. O detetive hesitou. Sim, mas precisamos torná-la oficial. Valentina olhou para ele com os olhos cheios de dor e determinação. Torne-a oficial. Ela disse com a voz trêmula. Escreva que meu marido assistiu e não fez nada. O detetive assentiu. Faremos isso. 1 hora depois, um homem mais velho entrou no quarto. Ele tinha cabelos prateados e olhos serenos.
Meu nome é Estevão Medeiros, ele disse com calma. Fui contatado por uma testemunha. Eu represento vítimas de violência doméstica e eu sei quem você é, senhora Albuquerque. Valentina permaneceu em silêncio. Você tem poder, continuou Estevão. Mas esta noite, sua voz foi tirada de você. Vamos garantir que a verdade também não seja tirada. Lá fora, a multidão crescia. As pessoas seguravam cartazes, exigindo justiça. O ar estava carregado de raiva. Alguns levantavam fotos do braço queimado de Valentina. Outros mostravam cartazes com as palavras: nem mais uma, nenhuma mulher mais. Enquanto isso, em um escritório escuro no centro, Juliano olhava para a tela sem poder acreditar. O vídeo estava em toda parte, nas notícias, nas redes e nas telas de sua própria empresa. Ele serviu um copo de uísque com a mão trêmula. Seu reflexo no vidro parecia mais velho e cansado. Pela primeira vez ele sentiu medo. Luana estava presa. Valentina ainda estava viva. E o império que ele construiu com mentiras desmoronava minuto a minuto. Ele sussurrou para si mesmo: ela vai me perdoar. Ela sempre me perdoa. Mas no fundo, ele sabia. Não haveria perdão. Desta vez, não. Em seu quarto de hospital, Valentina não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o brilho da água, o vapor subindo, o sorriso cruel. Mas sob a dor, algo novo começava a nascer. Não era raiva, não era tristeza. Era algo mais frio, mais forte. Quando a luz do amanhecer encheu o quarto, Valentina sussurrou com a voz fraca: eles queriam me silenciar. Agora o mundo me ouvirá gritar. E no coração de São Paulo, a tempestade que ela nunca quis já havia começado. A manhã chegou fria e cruel. Os corredores do hospital cheiravam a desinfetante e medo. Do lado de fora do quarto de Valentina, 2 policiais faziam guarda. A mídia havia passado a noite na calçada, com as câmeras apontadas para a entrada. Eles queriam outra imagem, outra frase, outra ferida para mostrar. Lá dentro, Valentina estava sentada na cama, com o braço enfaixado e a pele pálida sobre os lençóis brancos. O ar parecia pesado, cheio de silêncio. Seus olhos não mostravam mais dor, mostravam calma e determinação. Uma enfermeira entrou em silêncio e verificou seus sinais vitais. Ela disse em voz baixa: sua temperatura está normal. A senhora é forte, mais forte do que muitas. Valentina sorriu suavemente. A força não cura as queimaduras, respondeu, mas mantém você viva. A enfermeira assentiu, sem saber o que dizer, e saiu devagar do quarto. Pouco depois, a porta se abriu novamente. Juliano estava lá. Seu terno, antes perfeito, agora estava amassado. Seu cabelo desgrenhado, seu rosto cansado. Atrás dele, um policial observava cada movimento. O agente disse em tom sério: o senhor tem 10 minutos, sem contato físico. Juliano fechou a porta e caminhou lentamente em direção a ela. O som de seus passos ecoou no chão de cerâmica. Valentina não se moveu. Ela olhou diretamente para ele, sem medo. Você não deveria estar aqui, ela disse calmamente. Eu tinha que te ver, ele respondeu em voz baixa. A imprensa está me destruindo. Você precisa dizer a eles que não foi minha culpa, que foi um acidente. Valentina olhou para ele com incredulidade. Um acidente? Você ficou olhando enquanto ela jogava água fervente em mim. Você nem piscou. Eu não sabia o que fazer, ele respondeu rapidamente. Aconteceu muito depressa. Não, Valentina respondeu com frieza. Aconteceu muitas vezes, só que desta vez todos viram. Juliano deu mais um passo. Sua voz tremia. Você não entende o que isso está fazendo comigo. A empresa, o conselho, os acionistas, está tudo caindo.
Valentina falou sem alterar o tom. Tudo o que você construiu com mentiras sempre acaba caindo. Ele cerrou os punhos. Você não pode me destruir. Não assim. Valentina olhou para ele fixamente. Eu não estou te destruindo, Juliano. Você já fez isso sozinho. Nesse momento, a porta se abriu. Estevão Medeiros entrou com uma maleta na mão. Sua presença encheu o quarto de autoridade. Senhor Menezes, ele disse com serenidade. Sua visita terminou. Juliano olhou para ele com raiva. Quem é você? Estevão respondeu com voz firme. Eu sou o advogado da senhora Albuquerque. De agora em diante, qualquer comunicação com minha cliente será feita através de mim. Juliano olhou para Valentina e murmurou em tom ameaçador. Você está cometendo um erro. Você vai se arrepender. Valentina não se moveu. Eu já me arrependi de ter confiado em você. O policial escoltou Juliano para fora do quarto. Seus protestos foram ouvidos pelo corredor. Estevão fechou a porta e colocou uma pasta sobre a mesa. A evidência é clara. Valentina passou os dedos pela capa da pasta. Bem, que todos vejam quem ele realmente é. Estevão assentiu. Eles verão. Mas devo perguntar algo. Você deseja que o caso seja tratado em particular ou em público? Valentina pensou por um momento. Em particular, protege a empresa. Em público, protege a verdade. Ela olhou pela janela, onde o sol iluminava os edifícios de São Paulo. Que seja público sem mais segredos. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Luana estava sentada em uma sala cinza de interrogatórios. Seus pulsos já estavam livres, mas seu orgulho havia desaparecido. 2 detetives a observavam atentamente. Um colocou um tablet sobre a mesa e reproduziu o vídeo viral. Luana viu sua própria imagem atirando a chaleira. Seus olhos estavam cheios de ódio. Ela falou com a voz trêmula. Ele me prometeu tudo. Ele disse que a deixaria. Ele disse que ela não importava. O detetive perguntou. Ele pediu para você machucá-la? Luana abaixou o olhar. Ele não precisou. Ele apenas não me impediu. À tarde, a coletiva de imprensa começou. As câmeras lotavam a entrada do hospital. Os repórteres gritavam perguntas. O porta-voz do hospital leu um comunicado preparado por Estevão. A senhora Valentina Albuquerque está estável. Ela sofreu queimaduras de 2º grau, mas sua recuperação é favorável. As ações legais estão em andamento. Lembramos ao público que a justiça deve prevalecer sobre a especulação. O barulho da multidão aumentou. As perguntas se multiplicaram. Ela apresentará queixa? O CEO renunciará? Quem vazou sua identidade como herdeira do grupo Albuquerque? Em um escritório escuro, Juliano observava a transmissão em seu computador. Seu reflexo na tela mostrava um rosto vazio e furioso. As chamadas dos diretores apareciam uma após a outra. Ele não atendeu a nenhuma. Em sua escrivaninha havia uma garrafa de uísque pela metade e uma carta dos advogados do grupo Albuquerque suspendendo seus direitos corporativos. Seu mundo desmoronava. Ele não sentia culpa. Sentia raiva. Raiva porque ela o havia exposto. Raiva porque agora ela tinha o poder. No hospital, o quarto de Valentina estava cheio de flores e cartas de mulheres desconhecidas. Eram palavras de apoio, de força, de esperança. Um dos cartões dizia: Você nos deu voz a todas. Valentina leu 2 vezes e o deixou sobre a mesa de cabeceira. Naquela tarde, Estevão voltou com uma expressão calma. Recebemos a confirmação do tribunal, disse. O caso será tratado como agressão agravada e tentativa de homicídio. Não haverá acordo privado. Você tem certeza de que quer enfrentar isso no tribunal? Valentina olhou para o braço enfaixado. A dor continuava, mas não a dominava mais. Tenho certeza, respondeu. Pela primeira vez em sua vida naquela noite, enquanto a cidade ainda estava cheia de rumores e manchetes, Valentina fechou os olhos. Ela não teve pesadelos. Viu clareza.
cada grito, cada gota de água fervente, cada humilhação. Tudo havia queimado o seu medo. Através da janela, as luzes de São Paulo brilhavam no céu escuro. Pela primeira vez desde o ataque, ela respirou com calma. Amanhã o mundo continuaria falando. Amanhã as mentiras voltariam. Mas por enquanto, o silêncio pertencia a ela. E nesse silêncio, Valentina reencontrou sua força. A cidade acordou sob uma tempestade de câmeras e fúria. Saltou ao amanhecer. Todos os televisores de São Paulo repetiam a mesma cena. A amante vestida de vermelho, a água fervente voando pelo ar e o homem que ficou imóvel enquanto sua esposa gritava. As imagens haviam se tornado uma obsessão. Elas se repetiam nos noticiários, nas redes sociais e nos programas de fofoca. Cada palavra, cada gesto, cada olhar era analisado como se o mundo inteiro estivesse lá naquela noite. No centro de tudo estava Luana Nogueira. Seu rosto aparecia em toda parte, acompanhado de manchetes que diziam monstro ou a amante do fogo. Mas Luana não se via como um monstro. Em sua cela, ela observava seu reflexo no pequeno espelho metálico e tocava o hematoma em sua bochecha, o lugar onde a polícia a havia segurado. Ela sussurrou com a voz quebrada. Eles não sabem o que ela me fez. A porta se abriu e um advogado de ofício entrou, cansado e com uma expressão severa. Senhorita Nogueira, ele disse, deixando uma pilha de papéis sobre a mesa. A senhora enfrenta acusações de agressão agravada e tentativa de homicídio. As provas são esmagadoras. O vídeo não deixa espaço para discussão. A voz de Luana tremeu. Não era para ser assim. Ele me disse que me amava. O advogado suspirou. Ele não está detido. Você está. Luana cerrou os punhos. Ele me prometeu que ela desapareceria. Ele me prometeu que o bebê não era dele. O advogado olhou para ela sem expressão. Você tem provas? Luana baixou o olhar. Não, mas ele disse. O advogado fechou a pasta calmamente. Então, aconselho a se preparar para enfrentar o juiz. Do outro lado da cidade, Juliano Menezes assistia ao noticiário de sua cobertura. As persianas cerradas enchiam o quarto com faixas de sombra. Seu telefone vibrava com chamadas perdidas, mensagens e manchetes que apareciam na tela. Queda de ações. Reunião de emergência do Conselho. O diretor-geral sob investigação. Ele aumentou o volume. Uma repórter falava em tom grave. Novas informações sugerem que a vítima, Valentina Albuquerque, não é apenas uma figura social, mas também a única herdeira do Grupo Albuquerque, um dos conglomerados mais antigos do Brasil. O copo escorregou de sua mão e se quebrou no chão de mármore. O nome que ele tentara esconder agora era público. Ele murmurou em voz baixa. Ela contou. Ele se lembrou da voz de seu advogado na noite anterior. Eles viram você não fazer nada. Isso é pior. Ele se aproximou da janela e olhou para baixo. Os repórteres se aglomeravam em frente ao prédio. Os flashes explodiam como pequenas detonações. Alguém gritou o seu nome. Outro gritou, covarde. A raiva dentro dele se transformou em pânico. Ele passou anos construindo sua imagem de executivo charmoso, filantropo e marido exemplar. E agora, um único instante de silêncio, um único ato de crueldade, havia destruído tudo. No hospital, Valentina estava sentada perto da janela com o braço em uma tipóia. A luz do sol caía sobre os lençóis, suave, mas persistente. Lá fora, os repórteres esperavam no saguão, desejando vê-la. Lá dentro, Estevão Medeiros organizava uma pilha de documentos ao lado de sua cama. Começou, disse em voz baixa. A imprensa tem seu nome. Eles sabem que você é a herdeira.
Eles sabem que ele era seu funcionário. A história está mudando. A voz de Valentina estava calma. Bom, que o vejam como ele é. Estevão franziu a testa. Isso não é mais um escândalo. É uma guerra corporativa. Você é a acionista majoritária. O cargo dele como diretor-geral não é mais sustentável. Valentina olhou para a mão enfaixada. Eu não quero a empresa dele. Eu quero a verdade. Quero que todas as mulheres que viram aquele vídeo saibam que o silêncio acabou. Estevão assentiu. Então lutaremos nas duas frentes, no tribunal e perante o público. Naquela tarde, Juliano convocou uma coletiva de imprensa. Ele ficou atrás do pódio com um terno escuro e uma expressão forçada. Seu advogado estava ao seu lado, sussurrando instruções. Dezenas de microfones apontavam para ele. Isto foi um trágico mal-entendido. Ele começou com a voz trêmula. Minha esposa e eu fomos vítimas de um terrível acidente. Luana Nogueira agiu de forma irracional, mas estava emocionalmente instável. Eu nunca aprovei a violência. Os repórteres começaram a gritar perguntas. Por que o senhor não a impediu? Por que não ajudou sua esposa? É verdade que o senhor será removido de seu cargo? Juliano perdeu o controle. Seus olhos brilharam com fúria. Eu amo minha esposa, ele exclamou, e farei o que for necessário para protegê-la. As câmeras capturaram cada segundo de sua falsa emoção. Em poucas horas, as manchetes de todos os canais o chamavam de atuação sem alma. Horas depois, em seu quarto de hospital, Valentina assistiu à conferência em silêncio. Sua mão apertou os lençóis. A enfermeira tentou desligar a televisão, mas ela a impediu. Deixe, disse em voz baixa. Ela observou o rosto de Juliano na tela. A tristeza calculada, as pausas ensaiadas, a lágrima que quase caiu. Ele ainda está atuando, ela murmurou. Ele nem sabe como é a verdadeira dor. Estevão entrou assim que o programa terminou. Ele está cavando a própria cova, disse. Os promotores preparam acusações formais. Serão anunciadas amanhã. O olhar de Valentina estava firme. Ótimo. Que ele ouça das mesmas câmeras que tanto amava. Naquela noite, a confissão de Luana vazou para a mídia. Alguém na polícia vendeu a gravação. O áudio se espalhou por toda a cidade. Nele, a voz trêmula de Luana falava de ciúme, traição e obsessão, e mencionava as promessas de Juliano. Ela disse: ele me pediu para esperar. Ele me prometeu que a esposa dele logo desapareceria. O áudio terminava com o choro dela e as palavras: ele me fez fazer isso. O impacto foi imediato. A opinião pública mudou completamente. A história deixou de ser um escândalo para se tornar uma conspiração. A amante era a arma, o marido, a mão que a dirigia. Ao anoitecer, São Paulo rugia. Manifestantes se reuniram em frente à sede do Grupo Albuquerque, exigindo justiça. Velas acesas brilhavam na calçada, em frente ao hospital. Os cartazes diziam: estamos com Valentina. Sem mais silêncio. Valentina ficou olhando pela janela. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte. As queimaduras em seu braço doíam, mas dentro dela havia algo mais forte do que a dor. Era a verdade vindo à tona. Ela sussurrou para seu reflexo no vidro. Que todos vejam quem ele é. O homem que se esconde atrás do poder. O homem que destrói para permanecer limpo. E do outro lado da cidade, em uma cobertura cercada por luzes policiais e câmeras, Juliano Menezes finalmente entendeu a verdade. Seu império desmoronava, não por causa das mentiras, mas porque a mulher que ele havia subestimado finalmente decidiu falar. Na manhã seguinte, toda a cidade acordou com o eco do nome de Valentina. Os jornais, as estações de rádio e os programas de televisão falavam da mesma mulher, a herdeira, que havia sobrevivido à água fervente e à traição do marido. Do lado de fora do hospital,
Uma parede de câmeras esperava como abutres. Os repórteres sussurravam seu nome em frente aos microfones, construindo uma lenda a partir de sua dor. Mas lá dentro, atrás de portas vigiadas, Valentina não era mais apenas uma vítima. Ela estava planejando seu próximo passo. Estevão Medeiros estava parado perto da janela, com o telefone colado ao ouvido. Sua voz calma encheu o quarto enquanto ele falava com a promotoria. Ele disse com firmeza: "Apresentaremos todas as acusações, sem acordos, sem negociações. Levaremos os dois a julgamento." Ele desligou a chamada e se virou para Valentina, que estava sentada na cama, vestida com um roupão de seda leve. As queimaduras estavam cicatrizando, mas as marcas ainda estavam lá, lembrando-a do que havia sofrido. "É oficial", disse Estevão. "O Estado aprovou a acusação. Tentativa de homicídio e agressão agravada. Juliano e Luana serão julgados juntos." O olhar de Valentina estava firme. "Juntos", repetiu em voz baixa. "Eles pertencem à mesma jaula." Ela se virou para a televisão na parede. Na tela, multidões protestavam em frente à sede do Grupo Albuquerque. Alguns seguravam cartazes com sua foto. Outros erguiam faixas que diziam "Justiça para Valentina." Estevão cruzou os braços. O apoio público está crescendo, mas isso também implica risco. Quanto mais atenção recebemos, mais desesperado ele fica. Valentina sorriu levemente. Sua voz tinha um fio gelado. "Então deixe-o se desesperar. O desespero revela a verdade." Do outro lado da cidade, em seu escritório, Juliano Menezes estava cercado pelo silêncio. A sala de reuniões, antes cheia de admiração, agora transbordava de hostilidade. Seus executivos evitavam olhá-lo. O chefe de finanças deslizou um documento pela mesa. "Os acionistas pedem sua renúncia", ele disse. "A família Albuquerque detém a maioria das ações. O senhor perdeu o controle." Juliano soltou uma risada amarga. "Ele só tem esse poder por causa dela. Sem Valentina, nenhum de vocês teria emprego." Outra voz interveio. "Sem ela, o senhor já não teria empresa." A reunião terminou em tensão. Quando os diretores saíram, Juliano bateu com a mão na parede de vidro. Seu reflexo o olhava como se fosse um estranho. Tudo o que ele havia construído escorregava por entre seus dedos. O dinheiro, a influência, o respeito. Ele pegou o telefone e ligou para o advogado de Luana. "Diga a ela para calar a boca", ele ordenou com raiva. "Se ela falar novamente, eu a destruirei." A voz do outro lado estava fria. "O senhor já fez isso. A confissão dela está em toda parte." Juliano ficou paralisado. Ele ligou a televisão. Em todos os canais, a declaração gravada de Luana da delegacia estava sendo reproduzida. Sua voz trêmula encheu o ar. Ela disse: "Ele me pediu paciência. Ele me prometeu que a esposa dele logo desapareceria." Os jornalistas analisavam cada frase. Uma repórter concluiu: "Isso não foi apenas ciúme. Foi manipulação. Ele a usou. O marido era a mente." Ouvir seu próprio nome dito com desprezo apertou seu peito. Ele jogou o controle remoto na parede e a tela quebrou. Pela primeira vez, ele compreendeu que o que havia perdido não era apenas sua empresa. Ele havia perdido sua imagem, seu poder e a ilusão de controle. No hospital, Valentina viu a mesma transmissão. Ela não sorriu. Apenas respirou fundo, como se o peso em seu peito diminuísse. "Ele vai negar", ela disse devagar. "Ele vai distorcer cada palavra." Estevão assentiu. "Que o faça. Quanto mais ele falar, mais ele afundará." Os promotores já solicitaram as gravações do hotel e a transmissão ao vivo. Cada ângulo, cada segundo, está construindo uma linha do tempo impossível de quebrar. Uma enfermeira entrou com um envelope nas mãos. "Senhora Albuquerque", ela disse,
Isso acabou de chegar. Valentina abriu o envelope e encontrou uma carta com o selo do Grupo Albuquerque. Era do presidente interino, o sócio mais antigo de seu falecido pai. A mensagem era breve. O conselho está com você. Recupere o que lhe pertence. Valentina levantou o olhar. Seus olhos tinham uma força que ela não havia demonstrado por semanas. Então chegou o momento. Ela disse calmamente. Eles quiseram me enterrar. Agora eu vou reconstruir sobre as cinzas deles. Naquela tarde, ela pediu uma reunião privada na sede do Grupo Albuquerque. Os guardas liberaram o saguão quando seu carro chegou. Pela primeira vez desde o ataque, Valentina apareceu em público. O brilho das câmeras era cegante. Seu braço ainda estava enfaixado, mas sua postura era firme e sua cabeça erguida. Ela caminhou pela multidão com autoridade silenciosa. Cada passo ecoou no mármore como uma promessa. Na sala de reuniões, os diretores se levantaram ao vê-la entrar. Valentina sentou-se na cabeceira da mesa, em frente à cadeira vazia que pertencera ao marido. Obrigada por virem, ela começou com a voz serena e firme. Todos viram o que ele fez, não apenas comigo, mas com a empresa que carrega o nome da minha família. O Grupo Albuquerque foi construído com integridade e não morrerá em desonra. Um membro do conselho falou com cautela. A senhora pretende assumir o cargo dele? Valentina olhou diretamente para ele. Eu não pretendo. Eu já o fiz. Ela pegou um documento da maleta de Estevão e o assinou. Era uma transferência legal que lhe concedia o controle temporário da empresa até o julgamento. As câmeras capturaram o momento do corredor. As manchetes surgiram minutos depois. Valentina Albuquerque assume a direção do Grupo Albuquerque em meio ao escândalo. Nesse mesmo instante, em sua cobertura, Juliano viu a notícia com descrença. Sua própria empresa, seu império, agora estava sob o comando dela. A voz da repórter era implacável. Hoje, Valentina Albuquerque, sobrevivente do escândalo da Gala, substitui oficialmente seu marido como presidente interina do Grupo Albuquerque. Fontes confirmam que o julgamento começará na próxima semana. Juliano respirava com dificuldade. Ele pegou um frasco de pílulas no balcão, com os dedos trêmulos. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O barulho da cidade aumentava, insuportável. Seu império havia se transformado em uma prisão de cristal. Cada janela refletia a mesma verdade. Ele estava acabado. Enquanto isso, Valentina voltou para o hospital naquela noite. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora da janela como um mosaico de ouro e azul. Estevão entrou com uma pasta na mão e um leve sorriso. A imprensa a chama de Fênix de São Paulo, ele disse em tom tranquilo. Ela se tornou um símbolo. Valentina olhou para o horizonte. Os símbolos não curam as feridas, ela disse suavemente, mas acendem incêndios. Ela apoiou a mão no vidro, sentindo o frio na pele. Em seu reflexo, ela não via mais a mulher ferida no chão do salão. Viu uma líder nascendo das cinzas da traição. Ela sussurrou para si mesma. Eles tentaram me silenciar. Agora todas as câmeras do mundo me ouvirão. E em algum lugar da cidade, o homem que um dia se julgou intocável compreendeu a verdade. A mulher que ele tentou destruir era agora a força que o destruiria. A sala do tribunal estava em silêncio quando Valentina entrou. Todas as câmeras se viraram para ela. Os flashes de luz ressoaram como trovões. Ela caminhou devagar, com o braço ainda enfaixado e o rosto sereno. Impossível de ler. Ela usava um terno branco perfeitamente cortado, simples e impecável. A cor simbolizava pureza, mas também desafio. Era o primeiro confronto público desde a noite da gala, e o mundo inteiro estava assistindo. Os repórteres lotavam cada assento da galeria. Juízes, advogados e jornalistas se inclinavam para a frente, como se a própria gravidade os atraísse para ela.
Juliano estava sentado à mesa de defesa. Seu terno escuro contrastava com sua pele pálida. Seus olhos oscilavam entre a raiva e a exaustão. Ao lado dele, Luana tremia. Sua beleza havia desaparecido, substituída por uma máscara vazia de arrependimento. Pela primeira vez, os dois que a haviam queimado estavam juntos diante da luz fria da justiça. O juiz pigarreou. Sua voz quebrou o silêncio. Este tribunal ouvirá agora o caso do Estado do Brasil contra Juliano Menezes e Luana Nogueira, acusados de agressão agravada e tentativa de homicídio. A voz ecoou por toda a sala. O promotor se levantou imediatamente. Seu tom era calmo e seguro. Meritíssimo, o que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi um ato deliberado de crueldade. Uma mulher foi atacada com água fervente, enquanto seu marido, em vez de impedi-lo, ficou olhando. Temos as gravações, os depoimentos e as provas para demonstrar isso. O promotor se virou para Valentina e assentiu. Nossa vítima, a senhora Valentina Albuquerque, está aqui hoje, viva, forte e intacta. Um murmúrio percorreu a sala. A expressão de Valentina não mudou. Ela manteve o olhar firme, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Do outro lado, Juliano se mexeu desconfortavelmente. Seu advogado sussurrou algo para ele, mas ele não ouviu. Estava muito concentrado na única pessoa que agora possuía o poder que antes era dele. A primeira testemunha foi um garçom da gala. Sua voz tremia enquanto ele relatava a cena. A mulher de vermelho gritou algo e depois atirou a chaleira. A água estava fervendo. Todos nós gritamos. O marido não se mexeu. Ele apenas observou. O promotor perguntou: ele tentou ajudá-la? O garçom balançou a cabeça. Não, senhor. Ele ficou lá, como se quisesse que acontecesse. Um suspiro coletivo encheu a sala. O advogado de Juliano protestou, mas o juiz permitiu que o depoimento fosse registrado. A próxima testemunha foi o policial que chegou ao local. Ele falou com firmeza. O acusado se recusou a cooperar. Ele tentou subornar o gerente do restaurante para apagar as gravações. Temos o depoimento do gerente e os vídeos recuperados. Quando o vídeo começou a ser reproduzido na tela do tribunal, o silêncio se tornou insuportável. Viu-se Luana levantando a chaleira de prata. Depois o grito, o vapor e o corpo de Valentina caindo no chão. O som de sua dor voltou a encher a sala. Alguns repórteres cobriram a boca. Até os olhos do juiz se sombrearam. O coração de Valentina batia forte. Ela se obrigou a olhar, a reviver o momento, porque desviar o olhar seria deixá-los vencer novamente. Quando o vídeo terminou, o juiz parecia comovido. Ele disse em voz baixa: esta evidência não precisa de interpretação. Luana começou a chorar. Seu advogado tentou acalmá-la, mas de repente ela se levantou. Ela gritou: não fui só eu. Ele disse que ela merecia, que assim seria mais fácil. A sala explodiu em barulho. Os jornalistas gritavam. O juiz bateu seu martelo repetidamente. Ordem! Ordem na sala! Mas o dano já estava feito. A confissão havia sido proferida diante de todos. O advogado de Juliano tentou recuperar o controle. Meritíssimo, meu cliente nega essas acusações. Ele não tinha conhecimento das intenções da senhorita Nogueira. O promotor sorriu friamente. Sem conhecimento? Então por que ele tentou destruir as gravações? Por que pagou o aluguel dela por meses após o ataque? Por que ele escreveu para ela naquela mesma noite dizendo: está feito? A compostura de Juliano desmoronou. Essas mensagens foram tiradas de contexto, ele gritou. O juiz o advertiu para permanecer em silêncio. Era tarde. Sua raiva o havia traído à tona. Quando Valentina subiu ao estrado, o silêncio retornou. Ela caminhou devagar. Cada passo ecoou na madeira. Sua voz, quando ela falou, foi tranquila e precisa. Naquela noite, pensei que estava segura.
Pensei que meu marido me protegeria. Em vez disso, ele protegeu a mulher que tentou me matar. Ela olhou para o juiz. Ele chamou de acidente, mas um acidente não ri enquanto alguém grita. O promotor assentiu. Senhora Albuquerque, por que a senhora decidiu testemunhar publicamente? Valentina olhou diretamente para as câmeras. Porque o silêncio protege os monstros, e eu terminei de protegê-los. Suas palavras incendiaram a sala. Alguns repórteres aplaudiram antes que o juiz os mandasse calar. Juliano a observava, com o maxilar cerrado e o orgulho em pedaços. Por anos, ele havia falado por ela, moldado sua imagem, controlado sua história. Mas agora, cada palavra dela perfurava sua reputação como uma espada. Durante o interrogatório cruzado, o advogado de Juliano tentou desviar o foco. Senhora Albuquerque, é verdade que seu casamento tinha problemas antes do incidente? Valentina olhou para ele sem medo. Sim, o problema era que eu era casada com um homem que acreditava que o poder o fazia um deus. A sala explodiu novamente. Até o juiz não conseguiu esconder uma leve expressão de aprovação. À tarde, a defesa estava desmoronando. Luana chorava descontroladamente, murmurando desculpas no ar. Juliano permaneceu imóvel, com o rosto rígido, mas as mãos trêmulas. Ele sabia o veredito antes de ouvi-lo. As provas eram esmagadoras. Quando o juiz anunciou um recesso, os repórteres saíram correndo para transmitir a notícia. O mundo sabia de tudo. A manipulação, a traição, as gravações e a confissão. Lá fora, uma multidão gritava o nome de Valentina. Justiça! Justiça para Valentina! Valentina saiu do tribunal cercada por guardas. O sol iluminou seu rosto e, pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Ela caminhou com passos firmes. Um jornalista gritou: "O que a senhora fará agora?" Ela parou nas escadas do tribunal e respondeu com serenidade: "Vou terminar o que eles começaram." Atrás dela, as portas se fecharam. Lá dentro, Juliano Menezes cobriu o rosto com as mãos. As câmeras, as luzes, o império e as mentiras. Tudo havia desaparecido. A tempestade que ele pensou que poderia controlar se voltou contra ele. E desta vez, não haveria fuga. O céu sobre São Paulo amanheceu cinzento no dia em que o veredito era esperado. A chuva batia nas janelas do tribunal como um tambor constante, marcando o ritmo da tensão no ar. Tudo estava carregado de expectativa. Os repórteres lotavam cada canto da galeria. As câmeras estavam ligadas. Lá fora, o público se aglomerava sob guarda-chuvas, clamando por justiça para Valentina, enquanto o trovão retumbava ao longe. Valentina estava sentada na primeira fila, com as mãos entrelaçadas e a postura firme. Suas queimaduras haviam sarado o suficiente para não precisarem de curativos, embora restassem cicatrizes que cruzavam sua pele. Eram lembretes de que a dor tinha sido real e de que sua história tinha um preço. Estevão estava ao seu lado, falando em voz baixa. "Mantenha a calma, aconteça o que acontecer", ele disse. "Ele tentará provocá-la até o último segundo." Ela assentiu sem responder. Seu olhar estava fixo no assento vazio do outro lado do tribunal, onde Juliano apareceria a qualquer momento. As pesadas portas de madeira se abriram. 2 oficiais escoltaram Juliano para dentro. Ele usava um terno cinza, mas a confiança que antes o cercava havia desaparecido. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos fundos. Ele não parecia mais um homem poderoso, mas sim alguém despojado diante do mundo. Luana entrou atrás dele, pálida e trêmula, com os pulsos ainda algemados. Ela evitou completamente o olhar de Valentina. O juiz fez sua entrada. Todos se levantaram. O golpe do martelo trouxe um silêncio tão profundo que cortava o ar. "Este tribunal entra em sessão", ele anunciou. "Estamos aqui para proferir a sentença no caso do Estado do Brasil contra Juliano Menezes e Luana Nogueira.
acusados de agressão agravada e tentativa de homicídio. Um murmúrio percorreu a sala antes de se calar, quando o promotor se levantou. Sua voz soou firme e serena. Meritíssimo, as provas falam por si. O ataque foi intencional, malicioso e motivado por ciúme e avareza. O acusado Juliano Menezes orquestrou essa violência manipulando sua amante, sabendo que ela agiria por ele. Ele observou o ato e não fez nada. Esse silêncio foi seu consentimento. O advogado de defesa se levantou imediatamente. Meu cliente nega tais acusações. Não há prova de que ele a instruiu. Palavras ditas por ciúme não equivalem à conspiração. O promotor respondeu sem hesitar. Então por que ele tentou destruir as gravações? Porque ele disse que sua esposa logo deixaria de ser um problema? O tribunal viu as mensagens. A intenção é clara. O juiz assentiu lentamente e indicou que se sentassem. Seus olhos percorreram a sala antes de parar em Valentina. Senhora Albuquerque, a senhora deseja fazer uma declaração final antes do veredito? Valentina se levantou. Sua voz era serena, firme e profundamente clara. Isso nunca foi apenas sobre mim. Foi sobre todas as mulheres a quem é dito para calar, para perdoar, para sobreviver em silêncio. Ele acreditava que o poder o protegeria. Mas o poder não vale nada quando a verdade começa a falar. Ela fez uma pausa. O que eles fizeram comigo não foi um erro, foi uma escolha. E agora, eu escolho a justiça. O juiz baixou o olhar e começou a ler. Depois de revisar todas as provas, depoimentos e gravações, este tribunal declara Luana Nogueira culpada de agressão agravada e tentativa de homicídio. Ela está condenada a 15 anos de prisão. Um murmúrio percorreu a sala. Luana começou a chorar, implorando por clemência aos oficiais. Então, o juiz continuou com a voz mais grave. O tribunal também declara Juliano Menezes culpado de cumplicidade, obstrução à justiça e coação. Ele está condenado a 20 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. O barulho na sala explodiu. Os repórteres gritavam perguntas. As câmeras piscavam. Alguns espectadores aplaudiram, enquanto o juiz batia o martelo para impor silêncio. Valentina não se moveu. Ela fechou os olhos e exalou. O barulho se desvaneceu, deixando apenas o ritmo suave de seu coração. Juliano se levantou, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Isto é um erro, ele disse com a voz embargada. Ela mente, ela me armou. Mas os guardas já o arrastavam para a saída. Suas palavras se perderam na confusão. Quando seus olhos se encontraram com os de Valentina pela última vez, não havia mais ódio, apenas descrença. O homem que um dia se julgou intocável era agora apenas mais um criminoso com algemas. Lá fora, a tempestade havia se desencadeado. A chuva caía sobre a multidão, mas ninguém se movia. Eles aplaudiram quando os oficiais colocaram os prisioneiros nas vans da polícia. Os repórteres competiam para capturar cada segundo. Um gritou para a câmera. A justiça finalmente chegou. O império de Menezes caiu. Valentina saiu sob um guarda-chuva que Estevão segurava. Os flashes das câmeras a cegavam, mas ela não se incomodou. Alguém na multidão lhe entregou uma rosa branca. Ela a pegou, assentiu em agradecimento e continuou andando. Seus saltos soavam no pavimento molhado, cada passo marcando um eco firme contra a chuva. Dentro da van, Juliano encostou a testa na janela, observando-a se afastar na chuva. Por um instante fugaz, ele a viu como nunca antes. Não como uma posse, mas como algo que ele jamais poderia alcançar. O peso de sua própria arrogância o esmagou e ele desviou o olhar. Naquela noite, Valentina estava em seu apartamento com vista para a cidade. A chuva havia parado. São Paulo brilhava sob as luzes,
dourada e viva. Ela colocou a rosa branca sobre a mesa e serviu um copo de água. Seu reflexo na janela mostrava força, não medo. As palavras de Estevão ainda ecoavam em sua mente. A justiça não é vingança, é equilíbrio, ela sussurrou. Então o equilíbrio finalmente chegou. Ao longe, os sinos da igreja tocaram para a missa vespertina. Cada toque lembrava que mesmo as histórias mais sombrias podiam terminar com luz. Valentina pegou o telefone e escreveu uma breve mensagem para sua equipe jurídica. Tudo terminou. Obrigada. Em seguida, desligou a tela. Ela se recostou na cadeira e deixou o silêncio envolvê-la. Pela primeira vez em meses, ela sentiu paz. O fogo que uma vez a destruiu havia se tornado a chama que a guiava de volta para si mesma. E enquanto a noite avançava, Valentina Albuquerque, sobrevivente, herdeira e símbolo da verdade, finalmente sorriu. São Paulo acordou com manchetes que rugiam em cada tela. O Império Menezes desmorona. A herdeira destrói um diretor corrupto. Justiça para Valentina. Seu nome havia se tornado mais do que uma história. Era um símbolo. A cidade que antes sussurrava fofocas, agora pronunciava seu nome com respeito. Mas por trás do barulho, em um apartamento silencioso, com vista para a Avenida Paulista, Valentina estava sentada sozinha em sua escrivaninha. Seu reflexo se misturava com o vidro da janela. A chuva havia voltado, suave e constante. Era a mesma chuva da noite em que foi atacada, mas agora parecia diferente. Purificadora. Final. Ela pegou uma pasta cheia de documentos, contratos, transferências, transcrições judiciais. O peso de cada página lembrava o preço que ela havia pago pela verdade. O poder havia retornado às suas mãos, mas envolto em cicatrizes e noites sem sono. Estevão Medeiros entrou com 2 xícaras de café. Ele deixou uma ao lado dela sem dizer uma palavra. Eles não precisavam mais falar. Entre eles, tudo o que era importante havia sido dito em silêncio. A reunião do conselho é ao meio-dia, Estevão disse finalmente. Eles vão querer sua decisão sobre o futuro da empresa. A imprensa a espera lá fora. Valentina assentiu devagar. Eu os enfrentarei, mas não reconstruirei a companhia como antes. Ela se tornou um monstro, e eu não viverei sob a sombra dele. Estevão a observou por alguns segundos. Você tem certeza de que quer se afastar de tudo? Ela levantou o olhar. Não de tudo, apenas do que foi construído sobre mentiras. Ele assentiu. A paz lhe cai bem. Pela primeira vez em meses, Valentina soltou uma risada suave. Era um som pequeno, mas parecia o começo de algo novo. Ao final da chamada, ela saiu para a varanda. A chuva havia parado e o ar estava fresco. Lá embaixo, São Paulo pulsava com vida. Buzinas, risadas e o ritmo de uma cidade que havia testemunhado sua queda e seu ressurgimento. Ela sussurrou para si mesma. Eles tentaram me destruir diante do mundo, e agora o mundo verá o que é a verdadeira força. Uma rajada de vento roçou seu rosto, trazendo o cheiro suave da cidade que ela amava. Ela se sentiu mais leve do que em meses. O amanhã traria perguntas, desafios e talvez novos inimigos. Mas naquela noite existia apenas a paz. Ela apagou as luzes, deixando a luz da lua banhar o quarto. Sobre a escrivaninha, uma única rosa branca repousava ao lado do veredito final do tribunal. Era o símbolo de tudo o que ela havia perdido e de tudo o que havia recuperado. Ela acariciou as pétalas com a ponta dos dedos e sussurrou uma última verdade para o silêncio. O ódio deles queimou minha pele. Minha verdade queimou o mundo deles. E quando a meia-noite caiu sobre São Paulo, a cidade dormiu sob um novo silêncio. Não o do medo,
mas o da justiça finalmente cumprida.